Você tem certeza da salvação? Você sabe que ela existe? O Senhor Jesus disse que Ele é o único caminho. Conhecemos o verso, onde a expressão bíblica, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Jesus fez uma promessa em João 14, dizendo que vocês e eu não deveríamos nos atribular, nem ficar atemorizados. Ele diz, olha, eu preparei um lugar, vou voltar outra vez, e aonde eu estiver, vocês estarão também. Ele falava isso a respeito da salvação. O texto em ênfase, que nós vamos ministrar hoje, continua sendo Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 11, para dar embasamento, mas vamos utilizar do verso 1 até o verso 11. Nós paramos na mensagem passada, no verso de número 3. E nós vamos dar continuidade, no verso 2, perdão. Nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 3, mas eu quero ler o verso 11, para a gente poder navegar nas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós não trataremos ainda da reconciliação, é outro aspecto, mas eu quero pegar aqui a parte A do verso que diz, mas também nós gloriamo-nos. Mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver no verso 2 que ele fala sobre uma glória também na esperança. Ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. No verso 3 ele também fala de uma glorificação. Ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, tem aqui algo que está em conexão. Um dependendo do outro. Ele diz, se eu me glorio em Deus, é porque eu tenho esperança, e a tribulação que me cerca produz em mim a certeza mais ainda que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós damos glória. E esta mensagem inicial de justificação é isto, é a certeza que o Senhor Jesus nos comprou. E por isso nós damos glória. A certeza da salvação, irmãos, é imediata. É algo real, que tem que ser utilizado agora. Não há tempo para dúvida acerca da vinda de Jesus ou da nossa fidelidade ao Senhor. Eu não estou falando que nós não erramos. Eu estou dizendo que não podemos retroceder. Não podemos desistir. Por mais que a carne queira, os desejos impulsionem a andar na contramão de Cristo. Nós não podemos perder a certeza que o nosso Redentor vive. Amém, irmãos? Então, na sexta-feira passada, nós falamos acerca das recompensas da justificação no céu. Vemos o embasamento do versículo 2. Vou dar só uma recapitulada, que diz assim, primeiro aspecto, no versículo 2, ele diz que nós temos um resultado da justificação. Ele diz, pelo qual temos a entrada. Então, o primeiro resultado da justificação é a entrada. Quando Cristo nos justificou, nos reconciliou, nos trouxe para perto, pagou o preço, nós tivemos agora acesso a esta graça, acesso a Deus. Segundo, nós tivemos também acesso de forma firme, constante. Então ele fala sobre um acesso a Deus, um acesso à graça de Deus com firmeza, sem tutibiar, sem fraquejar. E aí ele termina dizendo também que nós temos um porto seguro no Senhor. E por último ele fala da esperança certa. Ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, resultados da justificação diz respeito ao céu, é algo que nos fala que temos agora acesso à graça,
contato com Deus, firmeza e mais ainda, nós temos agora uma esperança que tudo vai terminar, que o Senhor nos tomará para si, enxugará as nossas lágrimas, nos fará uma nova criatura de um corpo transformado e seremos semelhantes ao Senhor. Justificação, mais uma vez, não é uma explicação acerca do que eu devo. É um pagamento de conta. Justificação, biblicamente, é tornar justo. Se você deve algo a alguém e você não conseguiu pagar, e José disse, eu vou lá, pastor, resolver o problema. Chega lá e disse, o pastor não pôde pagar, mas no próximo mês ele vem pagar. Ele justificou? Sim ou não? Não. Não, ele deu uma notícia. Ele falou alguma coisa, mas justificar é tornar justo. Eu continuo devendo, irmãos. Eu continuo devendo. Só foi adiada a conta. Cristo não foi justificar a gente perante Deus, no sentido de expressão verbal. Cristo pagou a conta. Quanto é a conta dele? Esse morto, pois eu morro. O que é que ele deve? Ele disse, a vida, pois está aqui, eu estou pagando. Quantos pecados ele tem? Diz, pois condena em mim. E ele pagou o preço. Ele nos justificou, nos tornou justos. Ele pegou o injusto e tornou justo. Amém, irmãos? E isso não é injusto? De certa forma é. Porque geralmente você dá o injusto à injustiça. Ou o rigor da lei, pela injustiça que ele cometeu. Pois ele quebrou a lei e deve ser condenado. Então, quando alguém erra perante a lei, ele é julgado. E a justiça é justa. E a justiça de Deus é reta. A reta justiça. Então, se Deus é justo, a sua justiça é reta, como Ele nos justifica sendo nós injustos? Porque nós não estamos sendo justificados pelo que fazemos. A nossa justificação é através de Cristo Jesus. Por isso, devemos estar sempre aos pés do Senhor. Ele nos justificou. Nós não tínhamos como pagar a conta. A dívida ficou alta demais. Jesus foi lá e tomou o nosso lugar. A nossa justificação não é pelos nossos méritos, não é meritória. É por Cristo Jesus, através do seu muito amor, que nos amou, que derramou por nós e que continua com abundância inundando os nossos corações. A igreja diz, glória a Deus por isso. Então hoje nós vamos tratar também de um resultado de justificação, não somente no céu, mas também na terra. Não somente quando chegarmos lá. Porque quando Jesus nos justificou, de fato, o véu se rasgou de alto a baixo, dizendo, agora temos acesso. Se você orar agora, Deus escuta. Os ouvidos não estão agravados. O Senhor nos fez sacerdote de nós mesmos. Não precisamos terceirizar. Eu não preciso que José seja o meu intercessor. É bom que intercedamos uns pelos outros, mas não há necessidade no sentido de me chegar a Deus. Eu posso, por mim mesmo, agora, dobrar os meus joelhos, clamar ao Senhor e ter acesso. Quem entendeu, diga amém. Então, Cristo, Ele trouxe acesso com a justificação aos céus. Trouxe o reino lá até nós. Que venha a nós o reino, a oração do Pai Nosso. Que venha a nós o seu reino. E o reino veio, não veio na plenitude, mas veio e está tentando se organizar dentro de nós, colocando prioridades, que lá no céu tudo é organizado, um canta, outro louva, outro adora, outro guerreia, um tem um horário, outro tem outro. Se você ler Ezequiel capítulo 1 verso 20, Ezequiel vai dizer que o anjo que conduzia o Espírito Santo, irmãos, ele era altamente adestrado, ali cheio de posicionamentos, de autoridade, de determinações. Ele era um homem altamente, um ser divino, altamente organizado. O Espírito Santo dizia assim, quando eu pensava, eles já agiam. Tinha 6 asas, vários olhos, os pés direito, como os pés de servos. E aí ele vem para nós, irmãos, o Espírito Santo, e pega seres imperfeitos, seres com dificuldades de entender os céus. Isso somente por amor.
o amor que Cristo nos amou, onde diz: eu rogarei ao Pai que vos mande o Consolador. Porque ele vai sair da perfeição para a imperfeição. Eu tenho que rogar mesmo. Eu tenho que clamar mesmo. E ele veio na justificação. Dentro de nós há um ser perfeito que está tentando nos aperfeiçoar. Amém? Hebreus capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e verso 6, ele vai dizer que o Deus que, Filipenses 1 e 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Há um ser perfeito dentro de nós, guerreando com a nossa imperfeição, e isso foi nos dado quando Cristo nos justificou. Quem pode dizer amém por isso? Com essa justificação, nós começamos a receber dádivas, não somente de acesso aos céus, mas também aqui na terra. Já vimos na sexta-feira retrasada, acesso à graça, ter a firmeza de Cristo, uma esperança do arrebatamento, um coração fervoroso em Senhor Jesus, mas agora ele trata sobre um relacionamento aqui. E aí no verso 3 ele diz assim, acompanhe comigo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E parece algo assim, louco mesmo. Como eu posso dar glória naquilo que me faz sofrer? Como eu posso glorificar aquilo que me maltrata, aquilo que tira a minha paz? A palavra tribulação, do latim, vai expressar, quando você vê na etimologia, o significado dela, um ferro lá, um moinho, que tirava a casca da semente, cheio de dentes. É como se passasse um rolo compressor com dentes em cima das sementes, para tirar ali a casca e ficar ela, a semente, pronta para o consumo. Aí esta assimilação é que ele está trazendo para nós em Romanos 5. Ele diz: eu dou glória quando eu sou passado no rolo compressor com dentes, que arranca a minha casca, para que eu sirva agora para o consumo. Nisto eu dou glória, irmão. Isso é algo maior do que o momento. Se eu não tiver um entendimento acima disso, eu só murmuro. Se eu não compreender quem está fazendo isso em mim, eu só critico. Eu só digo: ó, vida miserável, ninguém me ama, ninguém me visitou, pensa num negócio difícil, esta igreja não tem amor. Quando eu não entendo, irmão, o que está acima disso, eu me torno um murmurador, aquele que reclama: não gosto, meu Deus, o sol é quente, a chuva não vem, quando vem, está chovendo demais, quando está frio, meu Deus, bota um pouquinho de calor. A gente está insatisfeito constantemente, não consegue ver acima da tribulação. Porque quando Jó começou a perder tudo, irmão, filhos, fazendas, pegou fogo, roubaram tudo, aí ele chagas, doenças, aí ele olha e diz assim: eu não tenho mais nada, mas reconheço por verdade que o meu Redentor vive. Ele disse: não importa, eu tenho um Deus. A tribulação é um dos aspectos de um resultado de glorificação, de santificação, de justificação de Deus em nós. Quando Cristo nos justifica, Ele está dizendo: eu estou dando vida, e esta vida precisa ser aperfeiçoada. É uma pedra bruta. O ourives, que trabalha com ouro, ele pega lá uma pedra cheia de outros metais misturado com ouro, e ele tem que fazer a limpeza daquele material, e ele lança no fogo. Nós somos comparados como ouro. Deus nos compara como o ouro, e ele é o ourives, que nos dá o formato, a purificação, e ele taca a gente no fogo. Você sabe quando é que o ourives para começar a pegar o ouro e fazer dele algum formato? Quando ele olha no caldeirão, as impurezas subiram de outros metais, ele pega o crisol, que é uma peneira, e tira aquele material impuro, e depois ele volta. E se ele conseguir ver o seu rosto dentro do brilho do caldeirão, do ouro que está lá, é a hora dele colocar nas formas e moldar
conforme a sua vontade. As tribulações é o fogo na nossa vida, irmão, é a casca tirada, para que a imagem do rei seja vista através de nós, e assim o Senhor consiga colocar em formas e moldar a nossa vida conforme a necessidade desta obra. Então Paulo diz: eu entendo isso, o Senhor está me moldando, por isso eu dou glória nesta tribulação. Então hoje eu quero desafiar você a dizer glória a Deus nas perseguições, glória a Deus nas tribulações, glória a Deus na escassez, glória a Deus na abundância, glória a Deus na decepção, glória a Deus, irmãos, no resultado que não foi da forma que eu queria, glória a Deus pelo bem que eu não consegui comprar, glória a Deus pela porta que se fechou. Pastor, isso é loucura, isso é evangelho, isso é Bíblia, irmão. Quando amadurecemos em Cristo Jesus, entendemos que a tribulação que eu estou agora inserido, mesmo que eu não programei, mesmo que eu não plantei, mesmo que não seja um atributo meu, que fiz algo que é recompensa do meu plantar, mesmo assim eu estou inserido em sofrimento, eu tenho uma visão em Cristo Jesus, um amadurecimento de uma justificação, que isso é para me aperfeiçoar. Aí eu digo, glória a Deus. Isso é desafiador. Isso não é simples, não. Isso é difícil, irmão. Obrigado, Maria. Deus te abençoe. Mas o Senhor tem, de fato, a recompensa para nos dar. Então, um dos resultados da justificação aqui na terra é saber que em meio à tribulação, Deus está no controle de tudo. Como assim, pastor? Porque se ele diz que dá glória, é porque ele sabe que já entrou neste processo de dificuldade sendo um vencedor. Se eu estou nessa luta, mas eu sei que vai passar. Eu estou nesse processo difícil, mas eu sei que o Senhor é comigo. Por isso, glória a Deus. Eu dou glória nas tribulações. Você pode dizer amém por isso? Glória ao Senhor. E aí ele continua no verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Outro resultado da justificação é um homem paciente. Ninguém vence um homem paciente. Ninguém vence um homem cheio da calmaria do Espírito Santo. Ninguém. Alguém chega para brigar. Alguém chega, me escute aqui, ó. Alguém chega para discutir. Alguém chega para brigar. Alguém chega para lhe xingar e você lá, ó. Ó, consigo andei. E lá, porque você. E Salomão vai dizer que no meio de uma confusão, aonde suscita a ira, uma palavra branda acalma todo o furor. Eu me lembro quando o papai vinha para bater em mim, eu tinha feito um mal feito, e eu aprendi isso desde novo, irmão, antes mesmo de ler a Bíblia. Ele dizia: você está pensando? Eu digo: é, papai, eu estou errado, pode me castigar, eu não presto não. Aí ele se quebrava. Eu me livrei de muita peia desse jeito, mas muita mesmo, irmão. Eu dizia: papai, você tem razão, eu errei, eu não devia ter fugido. Uma vez eu fugi, mano, fui para uma festa, quando voltei, eita confusão grande. Eu disse: você está pensando? Papai, você tem razão. Eu desrespeitei o senhor, disse para não ir, o senhor pode bater. Vamos para o seu quarto. Eu disse: sim, senhor, aí para o quarto. Então eu aprendi que você, na paciência do reconhecer, da calmaria, de não suscitar a ira, de não entrar na contenda, irmãos, é um dos resultados de quem tem Deus. Era para você virar a mesa e você canta. Era para você, irmão, ficar louco e você louva. Com paciência, esperando no Senhor, em meio às tribulações. Romanos 12, 12. Esse versículo me ensina todos os dias. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Sede paciente aonde? É porque a tribulação produz paciência. Eu digo: põe paciência na tribulação. Aí ele diz: persevere orando, clamando, buscando. Aí lá dentro você diz: Senhor, estou na luta, o Senhor está vendo. Estou esperando, viu? O socorro bem presente na hora da angústia.
Pastor, como é que vai ser? Pastor, tomaram. Pastor, levaram. Pastor, me enganaram. Pastor, estão me perseguindo. Paciência na tribulação. Quando nós temos a certeza da justificação em Cristo Jesus, que Ele pagou a minha dívida, que eu entro em Romanos 8, versículo 1, coloca para mim, Romanos 8, versículo 1, dizendo agora, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu começo a entender que todas as minhas condenações, Cristo pagou na justificação. Mais uma vez, a justificação não é um ato progressivo, é um ato que já aconteceu. Não é algo que vai acontecendo. Cristo já te justificou, já foi feito. Ele já aniquilou, Ele já apagou. Então, o que é que eu preciso? Reconhecer isto. Tomar Cristo em posse da minha vida e escolher permanecer nos seus caminhos. É aqui uma linha muito tênue entre arminiano e calvinismo. Aqui se batem. Porque se Cristo me justificou na cruz, então Ele apagou todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Está certo isso? Está certo. Mas se eu permanecer no caminho e reconhecendo que Ele que me justificou. Se eu sair do caminho, eu digo, Cristo não me justificou. Ah, mentira o que Ele fez. Então, o apagar dos pecados não mais serve para mim. Por isso, irmãos, por mais que o Senhor Jesus tenha feito este ato, eu preciso permanecer no caminho do ato, da justificação, do reconhecimento. E isso só serve para quem tem a certeza que é salvo em Cristo Jesus. Eu sempre digo, quando eu uso a expressão, eu sou salvo em Cristo Jesus pela misericórdia dele, não meritória, mas porque eu sou indigno e ele me amou mesmo na minha indignidade, e reconheço por verdade que ele vive e vive em mim, que ele cresça, eu diminua, que ele me guie, que ele me faça. Quando eu jogo isso, muitas vezes alguém diz, esse homem só quer ser santo demais. Se você trouxer uma palavra em qualquer local dizendo, eu estou salvo, eu me sinto alegre com a salvação, muitas vezes você é tomado como alguém que quer ser alguma coisa que não é. É porque não entendeu que a salvação é para aquele que reconhece que não é nada. Você reconheceu que é indigno, você não tem mérito, que você é trevas e que a luz do Senhor tem lhe alcançado. Se você tem algo de Deus, é porque Deus colocou isso em você. E diga amém por isso. Então, quando Paulo diz, olha, aquele que foi justificado, que está no meio da tribulação, veja além dela, pois ela é para trazer aperfeiçoamento à sua vida. Outra coisa, calma, vai passar, paciência. Esta paciência tem que ser uma paciência triunfadora, uma paciência de vitória. Eu não vou dizer aqui, eu perguntar, quem aqui já passou tribulação? Porque isso é uma pergunta óbvia, né, irmão? Todo mundo tem guerra, seja de enfermidade financeira, com família, em qualquer área nós passamos por tribulações. Agora, quem aqui tem uma paciência triunfadora? Pastor, o que é isso? É uma paciência de certeza que você vai sair vitorioso. Está na guerra? Não, mas não tem como eu não vencer. O que luta por mim é maior. O que guerreia a minha guerra é bem maior do que eu. Isso não é nada para ele. Eu sei que ele vive e vai resolver o problema. Eu estou paciente, esperando, confiando que tudo vai dar certo. Paciência triunfadora. Resultado da justificação. Você é paciente, está na guerra, sangue beirando canela, como diz o nordestino, e você esperando, alegre, cantando. E alguém diz, está louco, rapaz? Ele diz, por Jesus. Por Jesus que eu sei que vai me dar vitória. Como é que você sabe? Aí ele vai para o ponto 3. Porque eu já tenho experiência. A tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. Essa experiência é um relacionamento agora, aqui. Glória a Deus por isso. Se eu não me engano, é a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 6. Coloque aí para mim. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso é relacionamento. Bota o 5 para mim. Ele diz assim, ó, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele,
e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando é que eu estou nele? Quando é que o amor de Deus está perfeitamente em mim? Quando eu estou em relacionamento. Verso 6. Quando eu estou fazendo a vontade dele, significa que eu tenho experiência, relacionamento. Ao ter relacionamento com Deus, eu já tenho paciência no meio da tribulação, irmão. É um processo. Eu estou na tribulação, tenho uma paciência triunfadora, porque eu já me relaciono com Deus, e eu sei de certeza que vou sair vitorioso, que eu vou ser um vitorioso. Se eu não me engano, nessa mesma carta, no versículo 10, ele fala: eu vos escrevi, pais. Olha esse se não é, eu acho que é o 11. O 11 ou o 12. Pois eu vos escrevi, pois escrevo-vos, porque conheceste aquele que desde o princípio. Volta aí o filhinhos, volta o 11. Pronto aí, obrigado, é o 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Relacionamento. Ele está dizendo assim: olha, eu estou abrindo uma carta diretamente do céu para vós. Eu estou escrevendo para você. Isso é Deus, irmão, falando para nós. Eu estou escrevendo para você. Eu estou escrevendo dizendo: você já me conhece. Você sabe quem eu sou. Como é que nós sabemos? Volta lá para Romanos 5. Romanos 3, perdão. Como é que a gente conhece? Como é que a gente conhece? Versículo 4 agora. Conhecemos porque nós temos agora experiência. Relacionamento. Irmãos, isso é tão interessante que essa experiência nos dá um resultado de confirmarmos que Ele é o nosso Deus. Que Ele é o nosso Deus. Você tem certeza que Deus é o seu Deus? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Joel. Você tem certeza, Joel? Você tem certeza aí, a banda, que Ele é o seu Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e também o meu Deus. Você tem essa certeza? Ou isso é só falácia, isso é só verbal? Você tem experiência, relacionamento para afirmar isso, para dizer: eu estou na tribulação, mas eu tenho paciência, porque eu tenho relacionamento com Ele, e eu sei que tudo vai passar, porque eu fui justificado. Ele já me comprou, Ele já pagou o preço, Ele já me justificou, eu sou dele. Eu sou dele. Eu pertenço a Ele e não há nada que possa me parar. Então eu não posso perder, eu não posso ser derrotado. Até na minha morte eu venço, porque vou receber a coroa da vida. Nós somos vencedores em todos os atos. Isso é a certeza da salvação, isso é justificação. Se algo atrapalha nosso relacionamento com Deus, falta experiência. Se a tribulação está me tomando do Senhor, falta experiência, falta relacionamento. Se eu estou impaciente, é porque você não compreendeu que não tem como você perder. Como é que alguém derrota Deus? E o Senhor disse que nós somos propriedade peculiar do Senhor, a menina dos seus olhos. Quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que me justifica? Quem vai me acusar, se o próprio Cristo que morreu por mim? Como é que alguém vai me acusar, irmãos? Se eu tenho um Cristo como meu defensor, advogado na minha frente. Alguém diz: ele pecou, ele disse: eu tomei para mim. E se ele mentiu, ele disse: mas eu o perdoei. Mas ele merece a morte, mas eu já morri. Não temos mais a condenação, se tivermos a certeza da justificação, irmãos. Se andarmos no caminho de luz. E como é que eu sei se eu tenho a certeza da minha salvação? Comportamento, relacionamento, irmão. Na tribulação você é paciente. Com a paciência você fica cantando, paciência triunfadora, porque você já tem experiência de vitória. Ele não anda murmurando, ele não anda questionando, ele não anda por quê? Não, ele sabe que tem um porquê, e ele se cala, e ele canta, e ele adora. Senhor, você não está vendo? Está lógico, ele diz que nem sequer dorme nem cochila, como é que ele não está vendo? Senhor, lembra de mim, ele esquece, ele não tem amnésia não.
Mas eu sei que há lutas, irmãos, que parece que o Senhor nos abandonou. E aí você tem que ver depois dela, se esse processo, o que é que Deus quer de mim? E aí você já vê Deus trabalhando, está me aperfeiçoando. Aí você começa a se alegrar, se é a mão de Deus na minha vida. Eu estou chorando agora, mas eu vou sair daqui uma guerreira, um guerreiro. Eu vou sair daqui mais fortalecido do que nunca. Eu vou passar por esse processo e vou sair mais íntimo de Deus do que nunca tive essa intimidade. As nossas maiores orações são no sufoco da vida, irmãos. São no momento da morte mesmo, das notícias trágicas, das perdas. São nessas horas que as nossas orações são espremidas como azeitona e o azeite, irmão, ele desce, o azeite da oração. E o Senhor colhe todas as nossas lágrimas no seu odre e escreve no seu livro. Ele se importa conosco, irmãos. O que é que eu preciso, pastor? Relacionamento, experiência. Um dos aspectos que é nos dado nesta terra, quando eu tenho a certeza da salvação, da justificação, é a experiência. Se sexta-feira retrasada eu tratei dos aspectos do céu, hoje é da terra, do que estamos enfrentando de frente mesmo. A guerra. Pastor, e aí? Paciência. Eu tenho paciência. Aí é paciência murmurando, é paciência gritando, é paciência desesperada, paciência triunfadora. Vou vencer esse negócio. Aí a lágrima, você faz só assim na lágrima. Vou vencer esse negócio. Aí vem o outro, eu vou vencer esse negócio. E vence, irmão. Paciência triunfadora. Com relacionamento com Deus. Experiência. Quem está entendendo, diga amém. Gênesis 28 e 13. Ele diz assim, ó. Olha como isso aqui é interessante. É uma conversa de Deus com Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Era para dizer assim, e o teu Deus, né? Mas não tem, ó. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti, tu somente te darei. Aí depois ele vai dizer por que vai dar, se ele for o Deus dele. Então ele está dizendo, ó, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, mas ainda não sou o teu Deus. Ainda não sou. Coloca aí o verso 20 e o 21. Ele diz no verso 20, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e ir em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ainda não é. Não é. Ou seja, se obter relacionamento e experiência com Deus, e ver que dá certo esse negócio de voto, e Ele vem respondendo às minhas orações, de fato o Senhor será o meu Deus. Quando é que Deus é o nosso Deus? Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quem entende, diga amém. A partir do momento que eu digo, estou na tribulação, pastor, estou esperando na bênção, e você se desespera, você está de uma forma tão nervosa, sem confiança, está faltando um relacionamento. Então está faltando a palavra dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Francisco. Então nós precisamos entender que a justificação traz Deus como nosso Deus. Quando eu tenho a certeza da justificação, eu tenho a certeza que Ele é o meu Deus. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Aí eu creio em Cristo. Então por Ele eu vou a quem? Ao Pai. Então Ele também é meu Pai. Isso é simples de entender. Quem entendeu, diga amém. Simples de entender. Eu só preciso saber se eu estou inserido neste negócio. Olha como ele termina. No versículo 4 do capítulo 5 de Romanos. Ele diz assim, ó. Que depois da experiência, ele traz o quê? Uma esperança. Essa esperança não é do arrebatamento. Do arrebatamento no verso 2. Uma esperança de céu. Por isso ele... Bota o verso 2, por favor. Ele diz, ó, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes,
nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, no revestimento da glória. Quando Ele vier buscar a igreja, que Ele vai trazer a sua glória, nós temos esperança nisso, amém? Amém? Vem buscar a nós. Mas esta esperança tratada no verso 5, no verso 4, é uma esperança terrena. Agora, ele diz, olha, do meio da tribulação que eu estou inserido, então, tribulação é real, é agora. Não é no céu, é aqui. No céu não tem tribulação. Então é aqui. No meio da tribulação, com paciência, com experiência, eu tenho esperança. Então a esperança que Deus nos dá é de lá e também daqui. Pedro disse, o que eu vou ganhar? Jesus, se te seguir, disse, olha, aqui 100 vezes mais. E aí a vida é eterna. Deus sempre recompensa lá e aqui. Sempre, irmãos. O Senhor cuida da gente já lá, já está preparado, nossa morada. Eis que Ele foi preparar lugar, do jeito que é para ser para cada um, virá outra vez e vos dará a cada um de vós, a mim também. Mas Ele também nos guarda aqui, na tribulação, nas dificuldades. O Senhor também nos guarda aqui. E aí Ele diz, eu quero que vocês acreditem nisso. E vocês tenham o quê? Esperança. Amém, irmãos? Então, um dos atos dessa esperança, um dos atos da justificação é a esperança. Eu vou andar, senão não termina não. O verso 5, irmãos, eu vou parar aqui no verso 5. Ele diz assim, a esperança não traz o quê? Confusão. Confusão. Alguém chega para mim, mas muitas vezes, chega, pastor, rapaz. Aí começa a desabafar. Eu disse, mas irmãos, eu sei, pastor, é verdade. Ai, pastor, aí vai de novo. Mas eu não acabei de explicar, irmão, que é assim. Mas a esperança está trazendo confusão. A esperança dela não é de certeza real, uma esperança triunfadora, de vitória, de verdade, de confiança em Deus. Ela está um pouco sem firmeza. E a gente fica assim às vezes, fica ou não fica? Fica. Se você nunca ficou, depois passar em casa para me ensinar. Mas eu fiquei muitas vezes. Sabendo da palavra, conhecendo a verdade, mas é tão espremido o negócio, irmão, que tem hora que eu disse, eu sei, Jesus, que o Senhor vai resolver. Mas pai, quando é, meu Deus do céu? Aí você começa a querer desesperar o negócio. Irmãos. Aí você fala, mas não acredita. Você lê, mas parece que não dá seu coração o negócio. É assim ou não é? Irmãos. O negócio aperta mesmo a hora que você, meu Jesus, olha, eu sei que meu Redentor vive, mas cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor não está, mas pai, está demorando tanto. É difícil o negócio, irmão. Davi disse, eu sei que o Senhor não está. Aí ele escreve na frente, apressa-te em socorrer. Olha, se não está, para que essa pressa? Mas a gente faz isso, irmão, pela nossa fragilidade, fraqueza mesmo. Mas ele diz, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeiro, a esperança que eu derramo sobre vós é uma esperança certa. Que tudo vai dar certo, e que eu estou no controle de tudo, e que você é um verdadeiro vitorioso, porque eu paguei o preço no seu lugar. Você é justificado, eu derramei sobre vós a salvação, então se alegre nisso, tenha hoje a alegria da salvação. Amém? Aí ele faz isso porque nos ama. Verso 5 diz, porquanto o amor de Deus está o quê? Derramado. O que é um amor derramado? É um amor abundante. Um amor transbordante. Um amor sem medida. Um amor que você não consegue colocar numa vasilha. Um amor incondicional. Um amor ágape. Um amor sacrificial. Um amor doador. Tudo isso ele derramou e disse, se eu vos amo de tal maneira que eu vou dar o meu precioso filho por vocês. Ele estava dizendo, eu vos amo como filho também. Porque ele deu um filho por aqueles que se tornar filhos. Então ele colocou a gente não no mesmo patamar de Cristo. Longe disso, Senhor, misericórdia, não é isso. Mas ele também nos adotou como filho. Ele disse, eu te amo, mas eu amo eles também. E nós não podemos deixar eles perecer. Então ele nos amou com muito amor. E nos tomou para si. Paulo escreve, um amor tão
grande que transbordou, que derramou. Aonde? Ele diz: em nosso coração. Através de quem? Do Espírito Santo que nos foi dado. Olha como isso aqui é interessante, irmão. Olha, e alguém pensa que Deus nos amou porque nós fizemos alguma coisa. Você conversa com alguém por aí, às vezes, ele diz: não, mas eu não sou ruim, não. Eu não sou ruim, não, irmão. Ele não vê nele maldade. Ele não vê nele dificuldade. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acha que está bem. Mas olha quem nós éramos. Coloca aí o verso de número 6. Ele diz: ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Diga comigo: fracos. Olha o final do verso. E também o quê? Ímpios. Diga comigo: fraco e ímpio. Diga: quando eu era fraco, quando eu era ímpio, ele me amou. Coloca aí o verso 8, irmãos. Coloca aí o verso 8. Ele diz: olha, quando eu era fraco, quando eu era ímpio e quando eu era pecador, ele fez o quê? Ele me amou. Coloca aí o verso número 10. Ele diz: quando eu era fraco, quando eu era, irmãos, ali, inimigo, quando eu era fraco, ímpio e pecador, eu também era o quê? Inimigo. Ele diz: porque se nós sendo inimigos, então o amor derramado de Deus para conosco, irmãos, não foi porque nós merecíamos, não. Pois nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Ele diz: mas eu vos amei. E eu quero vocês assim. Aí ele pegou o fraco e fez forte. Ele pegou o ímpio e o converteu. Ele pegou o pecador e o perdoou. E ele pegou o inimigo e reconciliou. Foi o verso 11 que nós lemos hoje. Ele diz o verso 11 aí, que nós lemos. 5:11. 5:11. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Nós éramos inimigos, agora fomos reconciliados. Amém, irmãos? Aí ele diz: agora temos paz com Deus. É assim. Então, o que nós fizemos para merecer este amor? Diga comigo: nada. Nada, irmão. Ele só resolveu nos amar. Aí agora eu descobri isso. Descobri que ele me amou primeiro, que ele deu a vida por mim, que tomou os meus pecados, que morreu numa cruz para eu não morrer, que assumiu o meu lugar, se tornou maldito porque eu sou maldito, para que eu não seja mais maldito, mas a maldição foi sobre ele, de tal forma que ele foi desamparado por Deus, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Quando ele faz tudo isso, ele revela que fez isso por muito grande amor, que me amou, e que colocou este amor no meu coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu descobri isso, eu digo: eu sou justificado. Um dos aspectos da salvação é a certeza que Jesus pagou a sua conta. Por isso, não por merecimento, nem porque eu quero ser alguma coisa, não, mas porque ele me amou. Ele me justificou. E eu digo glória a Deus por isso. Conclusão: nos gloriamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se perdermos tudo, nós temos Deus. Nós temos a justificação. Quero terminar com o verso de 2 Coríntios, capítulo 12, e o verso é o 9. Louvado seja Deus, que diz assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, não sei as circunstâncias que você está inserido, a tribulação que está vindo sobre a tua vida, mas eu quero liberar esta palavra profética ao seu coração. A graça do Senhor, ela é suficiente para resolver todo o problema da sua vida, porque o amor de Deus continua sendo derramado em nossos corações. Como assim nós entendemos, somos justificados. Ficamos de pé. Glória ao Senhor nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Na próxima sexta-feira,
Deus nos dê a graça. Aleluia. Nós vamos tratar sobre a redenção. Amém, irmãos? Só recapitulando, os 7 aspectos que Deus me deu foi regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação. Estão todos atribuídos dentro do ato salvatório, o ato de amor de Deus. Tudo isso aconteceu em nós, para termos a certeza da salvação. O crente, irmãos, tem que saber em quem ele tem crido. Tem alguém nosso meio que queira se reconciliar, aceitar Jesus? Eu quero orar por você. Eu sempre digo, irmão, quem aceita Jesus nessas doutrinas é porque entendeu de verdade, viu, irmão? Ele veio, compreendeu, reconheceu que Cristo é o seu Senhor, que de fato Deus vos ama e merece a nossa vida como gratidão, e quer doar esta vida a Cristo pela justificação, pela salvação, por entendimento que Ele rompe os obstáculos deste mundo, as indiferenças. Ele não quer saber nem mais das suas vontades, e diz: Senhor, que o Senhor vive em mim, e aceita Jesus como Salvador. Que você possa fazer isto hoje, irmãos. Isso não é para amanhã, isso é agora. Ter a certeza da salvação é a maior alegria de um ser vivo com entendimento racional nesta terra. O crente salvo é uma bênção, nem a doença pode lhe atrapalhar, dizia o corinho. O crente salvo é uma bênção, nem a doença pode lhe atrapalhar. Quanto mais sofre, mais está em oração, levantando as suas mãos para Jesus abençoar. Então que você hoje tome posse desta salvação e que você seja alegre em Cristo Jesus. Amém?